Pessoal, eu sei que vocês adoram ver os meus perrengues tentando fazer bolo, tentando fazer doce. Então aproveita que hoje foi uma luta até conseguir chegar no resultado desse bolo, que ficou assim, não ficou do jeito que eu queria não, mas pelo menos tá melhor do que nada, né? Então, hoje eu fiz esse bolo, esse aqui é um mini bolo de 12 por 10, bem miudinho mesmo. E também fiz docinhos. Olha que bonitinho, fiz docinho, fiz cupcake, tudo para um mini kit festa, bem bonitinho, bem especial. Então, se você quer ver como que foi o processo de fazer isso tudo, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like aqui nesse vídeo e sem mais enrolação, bora ver o que aconteceu. Como sempre, meus amores, eu acho que tá muito difícil de eu vir aqui trazer um vídeo para vocês no qual não tem um perrengue, no qual uma coisa não acontece errado, pelo amor de Deus, né? E esse kit festa em específico é pro aniversário do meu pai. Eu fui fazer o bolo pequeno, porque era só pra família mesmo, era só pra 6 pessoas. Essa massa aí vai ser do mini bolo, que ele vai ser na forma de 12 por 10, daqueles bolinhos bem pequenos mesmo. E eu tô usando uma massa pequena, só porque essa massa de chocolate eu vou usar pra fazer 7 cupcakes e um bolo de 12 centímetros. Vai ser uma coisinha bem simples, bem básica mesmo. Eu também fiz uns brigadeiros, mas eu não mostrei nesse vídeo, eu postei lá no meu Instagram de vídeo curto, porque também esse vídeo já tem mais de 13 minutos. Se eu fosse colocar o brigadeiro aqui também, ia ficar um vídeo muito longo, vocês iam se cansar. Tô fazendo a minha receita de chocolate tradicional em todos os outros vídeos. Se você olhar aqui no meu canal, todos têm essa massa. Então eu nem vou deixar a receita, porque esse vídeo aqui foi mais um vídeo de perrengue e pra vocês verem como que eu fiz esse kit festa. Coloquei a massa até mais ou menos metade da forma pro bolo ficar mais altinho, porque eu queria 3 camadas de recheio e 4 camadas de bolo. Agora, pra fazer os cupcakes, eu coloquei nessas forminhas de papel e na minha forma rosa, que é própria pra isso, coloquei mais ou menos 3 colheres cheias de massa em cada forminha e levei pra assar junto do bolo. E cupcake assa muito rápido, tem que ficar de olho, porque senão queima. É coisa de mais ou menos 15, 20 minutinhos assando. Enquanto as massas assam, a gente vai fazer o recheio de leite ninho, que vai ser o recheio base de tudo aqui que nós vamos fazer. Como tá muito calor, eu não quis fazer uma coisa muito forte, muito chocolatuda, eu quis fazer um recheio de leite ninho pra dar uma equilibrada. Porque mesmo ele sendo um pouquinho mais doce, ele não é tão doce igual se fosse pra gente colocar uma Nutella, um brigadeiro, alguma coisa assim, um chocolate no meio. O ponto do recheio é esse daí, é bem mais cremoso. Eu vou fazer esse recheio de leite ninho pro recheio do bolo e dos cupcakes. E pro docinho de brigadeiro eu também nem gravei, porque o vídeo ia ficar muito grande, mas é um brigadeiro tradicional de enrolar, que é basicamente você deixar ele mais tempo na panela, deixar ele engrossar mais até ele chegar num ponto bem firme. Depois faz igual eu tô fazendo esse aí, passa por um refratário, cobre com plástico, espera esfriar, leva pra geladeira e tal, só isso. Como aqui o negócio era bem pequeno mesmo, o bolo era pequeno, era pouco cupcake, uma receita deu de boa. Mesmo sendo 3 camadas de recheio, eu não coloquei tanto recheio nesse bolo pra ele ficar mais sutil. Agora que o nosso divo, o nosso little bolo já tá aí assado e bem pleno, e olha que eu coloquei desmoldante na forma, você viu tanto que ele desenformou bom? Divino pai, gente, desmoldante é vida. É só desenformar o seu bolo e cortar do jeito que você achar melhor. Eu tô usando meu nivelador de bolo como sempre e vou cortar aí as 4 camadas de massa para dar 3 de recheio. E se tem uma coisa nesse bolo que é boa, é porque ele esfria super rápido. Por ele ser bem miudinho, aí você vai lá, corta, reserva os pedaços. A gente vai fazer a prensagem na própria forma que assou o bolo mesmo. Agora eu vou tirar a tampinha desse bolo pra ele ficar bem reto, porque eu acho que ninguém merece um bolo todo torto, todo estrupiado, esquisito, né? Então tira essa cabecinha do seu bolo pra ele ficar o mais reto possível. Peguei um plástico, tô usando plástico daqueles de bobina mesmo, esses plásticos você acha no supermercado, em loja de embalagem, em qualquer lugar que você for, você acha esse plástico aí. Colocou a primeira camada de recheio, molha com a caldinha de água e leite condensado, já ensinei essa caldinha aqui 1 milhão de vezes. Coloca o recheio, coloquei umas 2 colheradas aí, mais ou menos, e fui alisando, porque eu não queria o bolo tão recheado igual eu já falei pra vocês. Mas mesmo assim eu preferi, né? Melhor 3 camadas de recheio com recheio mais equilibrado do que só 2 e 1 milhão de recheio em cada camada, né? Ficar muito forte. Porque também, eu acho que um bolinho desse, a gente só queria pra comer na hora mesmo, porque vai ter cupcake, vai ter brigadeiro, e dependendo da sua fome, você come um bolo desse inteiro, né? Então, como tinha outras coisas pra comer, eu decidi fazer só como simbólico mesmo. Como é aniversário de parente ainda e a gente dá conta de fazer essas coisas, é muito melhor do que dar presente, porque se a gente faz doce bom e gostoso, é muito melhor você dar um doce, um bolo, um brigadeiro, porque aí é bom, é gostoso, você come na hora, um negócio bom, porque uma festa sem bolo de aniversário, pra mim não é festa não. Pra mim,
você não passa o aniversário bom, não. Agora, com o bolo já prensado, eu peguei o meu plástico, amarrei a boca dele, tirei todo o ar e vou levar pra geladeira por umas 4 horas de prazo. E depois eu já aproveitei pra rechear os meus cupcakes também. Eu vou usar esse bico bem grandão mesmo pra furar o miolinho do meu cupcake. Porque eu pensei, se eu furar com a faca, o negócio vai ficar todo torto, todo feio, esquisito. Como vocês já sabem, eu não gosto de voltar a tampinha pro cupcake. Eu prefiro colocar mais recheio pra ele ficar mais recheado e ter menos massa. Porque o cupcake tem que ter um pouquinho a mais de recheio, porque ele é seco, não dá pra molhar o cupcake. Então ele tem que ter mais recheio, mais cobertura pra ele ficar gostoso. Porque ninguém merece você pegar uma massa de cupcake bem seca, bem ruim e não tem nem recheio nem cobertura direito, né? Meu recheio de leite ninho já tava frio, eu coloquei ele no meu saco de confeitar e fui apertando aí, vocês vê que o tamanho foi ótimo, porque ficou muito bem recheado. E o miolinho que sobrou do bolo, você pode usar pra fazer um bolo no pote, uma sobremesa, se você não for usar igual eu, né? E vamos de fazer a cobertura. Eu tô usando meu chantilly super gelado, quero falar pra vocês que eu peguei um dia bem ruim, porque meu chantilly ficou meio mole, e eu fiz ele da forma que eu sempre faço, coloquei 2 colheradonas, 3, né, na verdade, de chocolate em pó e 2 de leite ninho. Diluir antes de bater e quando você vê que o negócio começa a engrossar, quando você tá só diluindo ele na batedeira ainda, sem nem bater, é porque vai dar alguma coisa errada. Ele ainda ficou até bom pra gente trabalhar, mas eu queria ele um pouquinho mais firme, porque tava quente, eu fiquei com medo de derreter tudo. Só que nesse momento eu estava enganada, porque o que derreteu, o que cagou no meu bolo, não foi o chantilly. Quer dizer, né, na verdade foi um pouco. Porque vocês vão ver agora o que vai acontecer desse perrengue com esse bolo. Desenformei o bolo, tirei o meu plástico aí de forma bem bonita e plena, tava tudo dando certo, passei o meu chantilly, coloquei num saco de confeitar e fui cobrindo meu bolo como eu sempre faço. Eu quis fazer uma camada mais grossinha porque eu ia usar uma espátula de efeito. E, gente, eu fiquei muito triste quando aconteceu o que aconteceu, porque eu achei esse jeito de espátula que eu fiz lindo demais. E dá pra perceber nessa hora aí que meu chantilly tava meio assim fora do ponto. E quando acontece esse tipo de coisa, não tem muito o que fazer mais, porque quanto mais você bate o chantilly, ele pode virar manteiga. Então eu ainda acho que eu prefiro ele um pouquinho mais mole do que ele talhado, virou manteiga e tem que jogar fora, não tem nem jeito pra dar, né? E agora, com toda a calma desse mundo, eu fui pegando a minha espátula menorzinha, fui dando alisada na parte de cima e na parte dos lados, porque depois eu iria vir com a minha espátula de efeito. É essa daí que ficou muito bonito. E mesmo que o meu chantilly tenha ficado um pouquinho mais mole do que eu queria, eu ainda achei que o efeito ficou muito bonito, porque ele não ficou poroso nem um pouquinho. Ficou super liso, bem cremoso. Depois que eu acabei o efeito, eu fui limpando meu pratinho aí. Eu uso sempre um papel toalha ou um pano úmido, que dá super certo, eu acho bem mais fácil. E agora, como eu achei que o bolo tava muito simples, eu fui jogando uma ganache de chocolate. A ganache que eu sempre faço. Joguei um pouquinho na parte de cima e com a minha colher mesmo eu fui girando a bailarina, alisando pro efeito e um caimento mais natural. E, gente, olhando esse vídeo agora, eu poderia muito bem ter parado por aí, né? Eu falo, tipo, deixar de cima só a decoração da ganache. O erro que eu fiz aí foi depois que eu fiz a ganache. Depois que eu cobri a ganache. Porque eu dei na minha cabeça de que eu queria fazer umas rosetinhas na parte de cima pra deixar o bolo mais bonito. E pra falar a verdade, eu ainda tô sem saber aonde foi o meu erro. Se foi o meu chantilly que tava super fora do ponto, se foi porque eu coloquei a roseta muito pra fora do bolo e ela escorregou toda pra fora. Então, assim, gente, eu meio que imaginei que isso ia acontecer, porque na hora que eu fui colocar na geladeira pra ver se essa ganache dava uma endurecida, o meu bolo já tava lá todo derretendo. E eu não sabia muito bem o que fazer, até porque eu tava meio com pressa e, meu Deus, gente, dá um desespero, dá uma raiva, porque eu ainda fiz uma cagada maior ainda, porque eu fui tentar tirar as rosetas e eu pensei que ainda tinha salvação. Em vez de pegar essa hora aí, já fazer tudo de novo, não, eu quis só jogar mais ganache por cima e ver se dava certo. E aí que tava o meu erro de pensar que era só jogar uma ganache por cima e iria consertar todo o bolo, e porque eu tava com pressa, já tinha passado da hora de eu vir pro aniversário, até porque o bolo e a sobremesa tava tudo comigo, então eu ainda tinha que sair da minha casa, ainda andar mais uns 13 quilômetros até chegar, e fazer tudo nas pressas é uma coisa muito triste, principalmente quando tudo tá dando errado. Nesse momento, quando eu acabei de passar essa ganache, eu percebi que eu não podia deixar esse bolo desse jeito. Eu até acelerei o vídeo aí, porque ia ficar muito grande. Eu retirei toda a decoração, o máximo de chantilly que eu consegui, fui refazer tudo de novo. A camada de chantilly ainda tava um pouquinho grossa, porque eu tinha feito aquela hora o efeito de espátula, achei que ia ter retirado mais, mas enfim. E pra não desperdiçar minha ganache com o chantilly que eu já tinha usado aí, eu misturei os dois, chantilly com ganache
ganache, com trenheira, tudo. E usei, foi ele mesmo. Gente, tava mole. Se eu tava reclamando antes que tava fora do ponto meu chantilly, esse daí vocês não estão entendendo. O negócio tava querendo derreter. Mas mesmo assim eu tava confiante. Eu pensei que se tivesse que refazer a decoração de novo, eu faria. Eu só tava querendo fazer esse bolo e deixar ele bonito. E como agora eu não tinha chantilly o suficiente pra fazer o efeito que tava, né, que tava muito bonito, eu tive que fazer só um efeito alisado mesmo. Só deixar o bolo reto, lisinho mesmo, que na parte de cima, e é isso mesmo. Pra mim, a única coisa que importava naquele momento é que eu tinha que levar um bolo bonitinho. E realmente, o bolo não ficou do jeito que eu queria, mas deu pra salvar ainda. Só quem passa por esse tipo de situação sabe o tanto que é ruim. Até porque eu tinha pensado numa decoração e tinha colocado todas as expectativas do mundo nesse bolo pra no final acontecer um negócio desse, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o importante é que aí ainda deu certo, graças a Deus. Eu finalizei o topo do meu bolo com um caracolzinho mesmo, né? Já que a minha ganache tinha acabado. E agora foi só encher esse bolo de morango pra ver se salvava essa decoração, pra ver se ele não ficava tão simples assim. Eu ainda fui escolher uns morangos bem grandes, bem bonitão mesmo, bem vermelho. Porque, igual eu falei pra vocês, o meu chocolate pra fazer ganache tinha acabado, não tinha como eu fazer mais cobertura e pelo menos não desperdiçou meu chantilly com ganache que eu retirei do bolo, né? E pra fazer a parte de baixo do bolo, eu peguei granulado mesmo, fui colocando granulado, empurrando com a colher. Ficou assim, não ficou um bolo tão elaborado, não ficou do jeito que eu queria, mas deu pra salvar pelo menos. Coloquei granulado também na parte de cima do bolo, né? Pra dar uma enfeitadinha aí, mais ou menos, até porque tinha dado tudo errado. E nesse momento aí eu deixei o bolo na geladeira pra ele dar uma esfriada e não ter risco de derreter de novo. Enquanto isso, eu fui decorando os meus cupcakes também, usei um bico de roseta e fui fazendo a cobertura dos cupcakes. Eu tive que bater outro chantilly, porque aquele outro já tava fora do ponto. Eu também não queria irritar com esses cupcakes, eu queria fazer um negócio do zero, porque esse bolo já tirou toda a minha sanidade mental. Pelo menos os cupcakes tem que dar certo. Coloquei ali o meu chantilly de chocolate, agora eu peguei parte morango ao meio, coloquei, eu achei que ficou lindo demais, achei que combinou super com a proposta que eu queria. Combinou bem com o bolo que tava lá de chocolate, com ganache misturado e morango na decoração. Achei que ficou tudo. E pra fazer a decoração do cupcake também, eu coloquei o mesmo granulado que eu usei no meu bolo. Fiz com a ajuda de uma colherzinha pequena e fui tacando os granulados aí meio mais ou menos, meio de forma aleatória, em cima de morango, em cima de chantilly. Foi isso mesmo. E o perrengue de hoje foi esse. Finalizamos aí, temos aí o nosso bolo com os nossos docinhos e cupcakes. Se você quiser ver o vídeo dos brigadeiros, vai estar lá no meu Instagram. E no final de tudo, deu tudo certo, graças a Deus. Não deu de primeira igual eu queria, mas o que temos pra hoje é isso. O importante é que eu fiz tudo com muito carinho. Meu pai amou tudo, ele adorou demais o presente. Até porque no final das contas é isso que importa. Não consegui tirar foto dos docinhos mordidos ou parte no bolo aí já na hora, mas no final aqui desse vídeo eu vou deixar pra vocês uma fatia do bolo e o bolo já cortado pra vocês verem como que ficou. Mas o mais importante de tudo isso é que todo mundo gostou muito do bolo, dos doces, tive muitos elogios, independente do que aconteceu, se deu tudo errado, se deu tudo certo, o importante é que deu certo no final, amém. E eu achei que as fatias do bolo ficaram bem proporcionais em quantidade de recheio e de massa. Ficou tudo uma delícia e esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, já aproveita pra se inscrever no canal e deixar seu like aqui no vídeo. Um beijo e até o próximo!